No Brasil, a história da suinocultura não começou com tecnologia. Começou com suor, barro, lenha e coragem. Começou quando uma família recebia, no casamento, um casal de porcos. Quando crianças trocavam brinquedos por lamparinas e as mãos encharcadas de banha para ajudar uma porca a parir no frio da madrugada. Hoje, esse mesmo Brasil é o quarto maior produtor de carne do mundo. Exporta para mais de 90 países. Em 2024, produziu 5 milhões e 300 mil toneladas e faturou 3 bilhões de dólares só em exportações. Mas os números não contam tudo. É preciso voltar às raízes para entender como chegamos até aqui e por que seguimos em frente. Antes da proteína era a gordura. Antes da indústria era a tradição. Toda essa cultura veio com os alemães e com os italianos, que imigraram em 1824 e os italianos em 1874. E com eles veio toda a cultura da suinocultura, porque eles adoravam o suíno como adoram até hoje. Em meados do século passado, histórias que hoje parecem inimagináveis começavam a moldar a suinocultura no Rio Grande do Sul, como da família Migliavacca, uma das pioneiras da suinocultura moderna no Brasil. O meu pai casou em 1946 e em 47 nasceu minha primeira irmã, mas num casamento ele ganhou um casal de porco, uma fêmea e um cachacinho. No casamento, naquela época lá, né, para te começar a vida, um casal de porco, né? E esse casal morreu a mãe e sobrou 3 leitões na hora do parto e meu pai criou guacho. Então, quando a minha mãe levantava para dar de mamar para minha irmã mais velha, que nasceu em agosto de 1947, a minha mãe levantava para dar de mamar para ela, o meu pai levantava e tirava debaixo do fogão, olha, estou falando do mês de agosto, setembro, que é frio ainda aqui no Rio Grande do Sul, o meu pai tirava a caixinha debaixo do fogão a lenha, onde estavam os 3 bichinhos, e dava de mamar leite de vaca. Né? E foi indo. Né? E essa paixão se tornou assim uma coisa extraordinária, porque dali surgiu um caminho que trilha até hoje no sangue dos filhos, né? Eu e do meu irmão e agora a nossa a terceira geração já. Frigoríficos começavam a aparecer na porção central e na Serra Gaúcha, disputando os suínos que eram produzidos. Na época, a carne não era o principal produto da suinocultura. Era uma região que tinha uma produção muito grande de animais aqui, todos minifundiários, né? Os produtores minifundiários aqui na região, não só em Estrela, mas em todo o Vale do Taquari, e também boa parte da serra que descia. Né? Aqui, por exemplo, e esse era um ponto importante, nós tínhamos 5 frigoríficos que lidavam com banha, né? Praticamente fábricas de banha. Então, a suinocultura tinha um impulso. Não é? Porque se tu está produzindo alguma situação assim que não tem comercialização, logo não para de funcionar ou reduz drasticamente. Aqui não. Eram 5 frigoríficos disputando este porquinho banha, né? Que gerava gordura para manter a culinária toda. Não tinha o óleo de soja. Né? Então, a dona de casa que não tinha banha não cozinhava. Né? Então, a suinocultura tinha uma importância fundamental, né? Em função do principal produto econômico na época, que era a gordura, que era a banha. Mas para o produtor, no começo tudo era mais difícil. Quando os leitão nasciam, meu pai sabia se o leitão tinha nascido vivo ou morto. E eu estava cuidando da porca. Gente, cuidando porca no inverno, madrugada, sem energia elétrica, frio, e eu me esquentava os pés embaixo da teta das porcas, sentado em cima de um saco de maravilha,
saco de serragem, de marvalha, esquentava meus pezinhos embaixo das porcas com lamparina, cuidando porca dando cria. E aí nascia leitão morto ou vivo. Se nascia vivo e eu deixava morrer, o meu pai me puxava as orelhas porque ele sabia. Ele pegava o leitão, abria e tirava o pulmãozinho do leitão e botava dentro de um balde de água. Se o pulmãozinho ficava por cima, o leitão tinha respirado e eu deixei ele morrer. E se o pulmãozinho ia para baixo do balde, da água, ou então o leitão tinha nascido morto, eu não recebia o puxão de orelha. Naquela época já tinha 200 porcas, 250. Cara, tô falando dos anos 50, anos 60. E era tudo granja de reprodutor, não tinha grossérias, não tinha pique, não tinha... Todas essas genéticas que estão aí não existiam. Um dia eu tô brincando em cima de um monte de areia, junto com mais 3, 4 coleguinhas, 6 anos de idade. Aí o meu pai chega e diz assim, meu filho, vem cá que eu preciso de ti. Aí me pegou numa mão, me levou lá para dentro, não era nem maternidade, era um isqueiro na época lá, me levou lá para dentro da onde a porca estava dando cria e me fez eu engraxar a mão numa xícara de louça. Não era porcelana, era de louça, dessa que quebra bem fácil. Aí botei a mão dentro, engraxei a mão com banha, e entrei lá dentro para tirar um leitão, que a porca tinha dado 3 e não conseguia mais dar cria. E aí eu entrei lá com a mão, quando vou pegar o leitão, que eu senti ele, o leitão me mordeu. Me deu uma dentada no dedo e eu já gritei, pai. E meu pai tirou um lenço do bolso e enrolou no dedo e disse, não, meu filho, olha aqui, ó. Aqui tem 3 leitões, olha aqui, ó. Tu pega ele assim, ó. Tu entra lá e tu já pega o leitão com o dedo na mandíbula e com o outro dentro da boca, que ele não vai te morder. Não, pai, não, filho, vai lá, senão a porca vai morrer e nós não vamos ter comida e assim vai. Aí, dito e feito, fui lá, peguei o primeiro leitão, segundo, terceiro. Cara, nunca mais deixei de ir na maternidade todos os dias para auxiliar, limpar, lavar, fazer de tudo que a gente queria, que a gente podia. Todo dia eu chegava, o meu pai já estava tomando café, e eu dizia, pai, a porca deu 9 leitões. Pai, no outro dia, a porca deu 11 leitões. Pai, a porca deu 10. E aquilo aí foi crescendo dentro do coração da gente, que foi crescendo com aquela ideia, suíno, e nunca mais tirei da cabeça. Tanto é que até hoje eu continuo fazendo a mesma coisa. A história, ela é bonita porque ela tem essas passagens que faz você repensar que a gente se queixa disso, se queixa daquilo, e temos todo esse valor patrimonial de um legado de princípios que a suinocultura hoje deve um grão de areia para o meu pai e para a nossa família. Meu pai foi um cara fantástico, por isso que eu quis deixar uma história para alguém amanhã ou depois poder ler o legado dessa rica criatura. Tinha frigoríficos só de banha, 5 na mesma região. Era uma riqueza invisível que escorria das panelas. Mas bastou uma mudança nos hábitos de consumo para virar o mundo rural do avesso. Nos anos 50, o óleo de soja chegou às prateleiras e com ele uma avalanche de propaganda. O óleo de soja lisa é puro, clarinho, leve, saudável. A banha virou vilã. Mas aí surgiu a soja, e pegou muito bem. Em seguida começaram a se instalar também as agroindústrias, transformadoras da soja em farelo e em óleo, E aí começou a competir seriamente com a banha. E houve, na época também, uma propaganda cerrada,
os donos das empresas começaram a trabalhar a favor da farelo, a favor do óleo de soja. Banha faz mal. E a gente ouvia isso, a dona de casa que estava acostumada com a banha a vida inteira, não é? Começou a restringir um pouco a banha, porque achou que realmente estava dando prejuízo para a sua família, para os seus filhos, quando na verdade não era nada disso. Não é? E aí a banha começou a perder prestígio e o óleo entrando. Isso de uma hora para outra, assim, foi muito, muito drástico. O prejuízo apertou e o produtor foi obrigado a reinventar o porco. E aí houve a necessidade de realmente correr atrás de um suíno tipo carne. Como é que tinha que fazer isso? E aí a BCS também entrou como tinha que entrar, rapidamente, né? Me lembro bem disso, né? Das primeiras importações. Nós não tínhamos recursos internamente para fazer essa transformação, não é, rápida como tinha que ser, porque o produtor estava afundando, ninguém queria uma porquinho dele, entendeu? As próprias fábricas de banha que tinha aqui estavam arrepiando porque já não conseguiam mais vender e tal, pelo menos a cotação, então já estavam apertando o produtor. E aí o terreno ficou propício para essa transformação também, porque começou a doer economicamente no bolso do produtor. Né? E aí, o que tinha que ser feito? Importações rápidas de material genético, né? Na época o Duroc era o que estava assim, mais disponível, tinha Duroc bom na Argentina, se buscou alguma coisa lá. Depois, nos Estados Unidos, também tinha um Duroc, até hoje tem, muito bom, se buscou lá, não é? E depois os brancos entraram, o Landrace e o Lajoie da Europa. Para a década de 60, já começou a surgirem essas importações, e com grande efeito. Porque começou a história, né, de se melhorar geneticamente o suíno para diminuir a gordura, por causa que os óleos vegetais estavam começando a tomar um pouco de lugar da banha. A banha estava muito mal vista. Né? É mal vista, na época é que nem ovo, a história que vai e volta, né? Toda. Então, na época, ele disse, mas vamos melhorar a genética. E aí, já existia a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, já existia, e meu pai já era sócio, né? E aí, um engenheiro agrônomo chamado Hélio Miguel de Rose, que foi um cara fantástico na suinocultura, e ele convidou meu pai para ir para os Estados Unidos para ver genética. Foram lá, Carolina do Norte. E viu lá, aqueles durocão, coisa mais linda. Ele disse, mas isso aqui vai ter que ir para o Brasil. E né, essa aí é a história realmente. Meu pai chegou, não precisou nem escolher. Ele disse, olha, desses animais aí eu quero tantos cachaços e tantas fêmeas, mas ele estava associado com mais 2 criadores aqui do Rio Grande do Sul. Um pessoal de Tupanciretã chamado Marcial Terra, e um cara aqui de Nova Prata chamado Nelson Cherubini, né? E aí ele comprou os animais, e quando entrava, o avião entrou no Espaço Aéreo Brasileiro no ano de 1956, o avião entrou no Espaço Aéreo Brasileiro, a Força Aérea mandou ele descer em Belém do Pará, porque ele estava vindo da Carolina, ele mandou descer em Belém do Pará. Belém do Pará, seja dia frio, dia quente, o calor é enorme, sol, o avião com aquela fuselagem lá, as turbinas desligadas, o calor começou a incidir em cima da fuselagem e os animais começaram a morrer. De 100 animais que vieram para o Brasil, ali morreram 70. E os outros 2 que estavam comprando junto com meu pai,
desistiram dos animais e meu pai ficou com os 30, vieram tudo para a granja. Né? E aí, olhem que loucura. Os animais foram descarregados aqui em Porto Alegre, mas quando o avião ficou parado lá, ficou parado por quê? Porque a Força Aérea achou que tinha armas, e quando viram que tinha porco, o cara trazer porco tem que ter arma escondida aqui dentro. Tá? E começaram a procurar, e os porcos foram morrendo. Tá? Sobraram 30. E aí, vieram a Porto Alegre, foram descarregados, e aí começou a tal de granja ideal. Naquela época lá, onde nós tínhamos um animal com gordura de 40%, 38%, hoje nós temos um animal com uma gordura de 6%, 7%. Essa transformação só foi possível com o apoio de associações, técnicos e visionários que acreditaram no futuro. Para a AgroSéries PIC, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8,5 milhões de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da AgroSéries PIC. Estamos em Estrela, no Vale do Taquari, uma região duramente afetada pelas enchentes de 2024. Aqui, nesta sala, há 70 anos atrás, foi criada a ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. A gente foi empurrado para isso, a ABCS foi empurrada para isso. E as filiadas também, as associações filiadas nos estados, fizeram um trabalho magnífico, também é como a Axur fez aqui, não é? Ajudando nisso. A ABCS não ia fazer tudo sozinha. Ela podia coordenar esse trabalho, as importações normalmente eram coordenadas por ela, né? Mas as associações filiadas, que na época já existiam praticamente em todos os estados, eram as que executavam essa intermediação, né, esse elo junto aos produtores. Algumas fotos até com caminhões enormes, na época já adaptados, para levar suíno para o Nordeste todo e para o Norte todo. Então, isto criou-se assim, uma possibilidade de expandir no Brasil inteiro este tipo de trabalho. E muito, muito graças a esse esquema associativo. A ABCS foi criada em 55. E aí, em 58, ela despertou. 58 foi exatamente a crise da banha. A Axurs eu ajudei a fundar, né? Porque o que acontecia? A ABCS estava fazendo a parte brasileira, nacional, e também de carona levando o Estado. Mas aí chegou um ponto, cara, mas não está dando. Os outros estados todos estão se arregimentando, criando as suas entidades estaduais. O Rio Grande do Sul tem que fazer isso também. Vamos apartar. Vamos continuar juntos, de mãos dadas aqui, mas numa outra situação, para ficar igual a Santa Catarina, o Paraná, Goiás, a São Paulo, a Minas, o Espírito Santo. E outro ponto importante, principalmente para a Axurs, que a Secretaria da Agricultura do Estado abraçou a Axurs também e começou a fornecer técnicos. Tinha uma época que nós trabalhávamos com 12, 13, 15 técnicos equipados com caminhonete em cada ponto do estado aqui onde tinha alguma importância a suinocultura, que eram os inspetores na época que funcionavam. E eles recebiam orientação da associação, entende? Porque nós estamos prestando um serviço qualificado que a secretaria deveria prestar. E ela sozinha não tinha condições. Então, ela delegou, e isso é importante, essa credibilidade, né? Ela delegou poderes para a Axurs, e já na época da ABCS também, poder fazer um trabalho que ela deveria estar fazendo sozinha, em conjunto, dando todo
toda a força que ela tinha na época, toda a infraestrutura de carro, de veterinários, de agrônomos que trabalhavam. E eles faziam esse trabalho ligados, como se fossem funcionários da associação. Então, essa mescla de esforço, né, essa situação importante que houve, e por isso que eu sempre cito, quer dizer, se nós não tivéssemos a credibilidade e a confiança desses órgãos estaduais e federais, a coisa não tinha vingado. A tradição foi passando de geração em geração, mas a tecnologia surgia nos anos 80 para colocar a suinocultura gaúcha em um novo patamar. Hoje estamos na cidade de Rodeio Bonito, a 430 quilômetros de Porto Alegre, região norte do estado. Estamos na propriedade do seu Sadia Cadroli, que vai contar um pouquinho da sua história, né, seu Sadia? Uma história bonita, mas com certeza com muito esforço e batalha para chegar onde vocês chegaram hoje, né? Meu pai, ele veio para cá em 1948, veio por acaso para Rodeio Bonito, estava destinado a ir para o Paraná, e aqui ele já adquiriu uma casa comercial, né, no centro da cidade, e já na época, né, eu nasci em 52, meu irmão mais velho nasceu em 49, na época ele já trabalhava diretamente com as propriedades, as pequenas propriedades, com grandes dificuldades, que ainda a maioria das terras eram terras brancas que adquiriam do governo, né, e tinham que fazer a sua propriedade. E a suinocultura sempre fez parte, né, até porque naquela época o papel importante que tinha da gordura, da banha, né? A banha era o que fazia o diferenciado na questão do porco, e o porco era um porco de 3 anos de idade. Como meu pai tinha o comércio, ele tinha aquela ligação com os produtores, ele comprava tudo que o agricultor produzia, e eu entrei na vida da história, juntamente com meu pai. Quando eu já tinha 13 anos de idade, eu já ia, junto com meus tios, recolher os porcos nas propriedades. E quando foi em 1972, né, eu tinha 22 anos, não, eu tinha 20 anos, né, o tio Luiz, o que puxava os porcos, que sempre puxou os porcos, foi assaltado em Passo Fundo, na frente do gasotinho, não quis mais puxar. Aí eu peguei o caminhão dos suínos. E eu ia, comprava dos produtores, eu levava a Passo Fundo na época, né, depois passei a levar a Frederico Westphalen, e eu via que quem tinha porco comprava terra para os filhos. E que a região nossa tinha que agregar valor. Quando foi em 74, e eu enxergava que nós tínhamos que pôr uma criação de suínos. Nós compramos essa propriedade que nós temos hoje, do Alfeu da Lanhese, né, que ficou trabalhando com nós praticamente quase 40 anos, e a gente botou 12 porcas, né, 6 Landraz e 6 Duroc. Daí eu saía vender os machinhos e as fêmeas para os agricultores ter um melhoramento, né, na genética dos suínos, né, porque você criava muito porco comum. Quando foi em 83 ali, eu assumi de vez a empresa do meu pai, e aí a gente começou a se aprofundar na questão da suinocultura, né? Isso a gente começou a se aprofundar, a gente começou a aumentar a criação. Aí quando chegou em 500 matrizes, daí já entra na história ali o meu filho Rafael. O meu filho pegou gosto também pela atividade da suinocultura. E ele já fez o técnico, depois fez medicina veterinária, e quando ele fez o técnico, ele já também começou a participar aqui dentro da atividade na granja, aqui das 500 matrizes. E o meu filho daí meio assumiu a questão, já ele quis aumentar para 1000 matrizes. E das 500, nós sempre tivemos um ciclo completo, dessas outras 500, daí era para vender leitões para a Sadia. Aí acertamos, construímos, começamos a vender os leitões das 500 porcas, e as outras 500 nós fazíamos a terminação. E nesse meio tempo, quando abriu o frigorífico, o seu Darcy Antônio Mariotti nos proporcionou para nós construir uma UPL de 1000 matrizes e nós fazer a parceria agrícola, que é essa que nós temos hoje, com as pequenas propriedades, fazendo um chiqueiro lá em cada propriedade de 500 suínos, né, e fomentar aquela propriedade. Sou produtor rural desde criança, nasci no campo, morei no campo, na propriedade desde sempre.
O meu avô, já lá nos idos dos anos 70, já sempre foi suinocultor, mas aquele suinocultor tupiniquim da época, né? Que tinha lá meia dúzia de porco para subsistência, para o consumo e também para o comércio que sobrava. Então, na verdade, a suinocultura sempre esteve presente na família. Então, a partir da década de 84, 85 em diante, o pai que assumiu, quando ele pegou a administração da propriedade, uma pequena propriedade de 30 e 25 hectares, tinha uma pocilga lá de madeira, de 2 pisos na época, tinha porco embaixo e em cima. E a partir dali ele foi trabalhando, foi modernizando. Nós ampliamos a granja em 92, a partir de 92, de 70, 80, 100 matrizes que nós tínhamos para 230 matrizes. Damos um salto enorme, tanto na ampliação do plantel, quanto na tecnologia. Daí já veio o chiqueiro, que chamava, já com todas as condições para cada fase numa questão mais moderna. A partir da década de 2000 houve uma transformação, cada ano ia se transformando mais, a atividade se modernizando cada vez mais, tanto no aspecto genético, quanto no aspecto sanitário, quanto no aspecto nutricional. As instalações que nós tínhamos à época eram modernas, mas tudo foi melhorando, aperfeiçoando aquilo que já se tinha. Mas a saúde dos plantéis deu duros golpes na suinocultura gaúcha. Nos anos seguintes, surtos de doenças fizeram o mercado encolher. Bom, o Rio Grande do Sul teve um grande momento, que foi a presença, pelo menos dito, da peste suína africana em 78. O Rio Grande do Sul, à época, já era exportador de carne suína para os países europeus. À época não existia ainda a União Europeia, não havia esse bloco formado, mas já tinha presença e exportava carne suína. Tem aí os protocolos para a Itália, para a Espanha, naquele tempo já se exportava a carne suína. Esse foi o primeiro grande baque do Rio Grande do Sul. À época se tinha cerca de 60 estabelecimentos com inspeção federal. Tá? E aí resultou num encolhimento, houve um canibalismo. De uma hora para outra o mercado desapareceu e sobrou só o mercado nacional. E aí foi bastante difícil. Tá? Aí, em 84, foi reconhecido de novo como área livre de peste suína africana. E outro grande evento foi em 2003, com a presença da doença da Eugesc no norte do estado, quando foi necessário fazer o abate sanitário de mais de 27 mil suínos, na região de Aratiba, Pinheirinho do Vale. Cada produtor guarda um capítulo da história que o Brasil ainda precisa conhecer. Sem grandes estruturas, o Rio Grande do Sul construiu um sistema próprio, baseado em confiança, parceria e autonomia. O nosso sistema é igual a qualquer outro sistema, JBS, BRF, Aurora, qualquer outro sistema, né? Só nós não temos frigorífico. Nós fornecemos para 21 frigoríficos, do qual nós temos parceria, e a gente tem fidelidade com eles e eles com nós. Nós temos as UPL, então tem várias UPLs que são terceirizadas, mas é em comodato. O que é comodato? Ele faz o chiqueiro, eu levo a leitoa, eu levo toda a ração, né, e pego o leitão no desmame com 28 dias. Esse leitão vai para uma creche, onde esse crecheiro também é 100% terceirizado, onde é uma família que cuida desse leitão de 28 dias até os 27, 28 quilos, que fica lá, acho que é 50 dias, coisa assim. E esse que produz o leitão, ele ganha um plus em cima do leitão, que ganha muito bem, tenho certeza que estão todos satisfeitos.
O que tem a creche, mesma coisa, ganha um plus em cima do leitão, que é conversão alimentar, né? Ele não pode desviar a ração, ele tem que cuidar bem, porque é só o manejo de cuidar e é o ganho dele. E ele tem um ganho certo. E o terminador é o mesmo sistema. Eu levo daí, né, pego... Se numa semana eu vendo 17 mil porcos, quer dizer que nasceu 17, né, eu tirei 17 das matrizes, com 28 dias, e levei para as creches, mas tirei das creches 17 também. Então é uma corrente, um ciclo aí que, né, que fecha, né, tudo redondinho. A solução ao seu alcance para os desafios respiratórios. À base de óleos essenciais que atuam em sinergia, promovendo uma melhora significativa na respiração dos animais. BronchiClean promove uma respiração saudável, melhor desempenho e contribui para uma produção mais sustentável, com menor uso de antibióticos. BronchiClean, o poder de respirar fundo. A suinocultura gaúcha é feita de mãos sujas de barro e olhos voltados para o futuro. É ciência, é tradição, é vocação. Porque nós somos uma entidade estadual, representativa, representamos o suinocultor do Rio Grande, não importa se ele é integrado, independente, cooperativado, não importa. Ele sendo suinocultor, quando surgem as demandas, quando surgem as necessidades de defesa, em quaisquer órgãos governamentais que possam criar dificuldade para o produtor ou ir lá debater um projeto que é benéfico para o setor, a gente vai lá falando em nome de todo o suinocultor. Então é sempre isso que está na nossa frente, no nosso norte, porque o objetivo da Axurs é esse, é defender o interesse do produtor da porteira para fora. Tanto é que o nosso slogan é a Axurs é a voz do suinocultor da porteira para fora. É ela que fala pelo produtor. Entender a história é o primeiro passo para respeitar quem constrói todos os dias um dos setores mais resilientes e transformadores do Brasil rural. No segundo episódio da Expedição Suinocultura Rotas do Brasil, vamos explorar o panorama atual da suinocultura gaúcha, suas conquistas, seus desafios e suas histórias únicas. Até lá! Passagem também que uma vez eu tinha 6, 7 anos de idade, chegou uma mulher prenha, barriguda, dentro da loja, e eu com essa idade tenra, que era a época lá, as mulheres ganhavam nenê da cegonha, né? Não era uma reprodutora, né? E eu passei a mão na barriga da mulher, quando ela chegou, eu disse, tá esperando o nenê. E a mulher botou as mãos na cabeça e disse, chamou a minha mãe de Maria, mas que terror! Como é que ele faz isso? Quer dizer, ela chegou a gritar, né? Eu lembro até hoje da cena. A mulher ficou apavorada porque eu sabia que as mulheres tinham um neném na barriga. Como eu estava acostumado a já tirar leitão de porca, né? E aí meu pai, né, de vez em quando me pegava no colo, mas naquela época enfaixavam as crianças, não sei se vocês conhecem a história de antigamente, as crianças eram enfaixadas para não dobrar os bracinhos, não ficar com as pernas tortas, né? E tudo isso era problema de deficiência alimentar, sei lá, mas a história é essa. E aí eu ficava cagado e mijado praticamente toda manhã, de meio-dia trocava a fralda de roupa, né? Não existia, imagina, as mulheres não tinham sutiã, minha mãe levantava a blusa para me dar de mamar, e eu não queria mamar porque o meu pai tinha me botado mamar numa porca.
Ele tinha 4, 5 porcas que ele tirava, botava juntas, assim, e os leitão brigavam um pela teta do outro, né? E aí, uma hora dessa, sobrou uma teta e começou a espirrar leite, tá? De tão leite que tinha, ele começou a espirrar leite, e meu pai, eu reclamando no colo dele que eu estava todo cagado e mijado, e ele, pá, me botou mamar na teta da porca. Olha só que loucura, né? E aí, no outro dia, a minha mãe, mas o que tu tá fazendo com esse guri que toda vez que ele vem para casa ele não quer mamar? Aí o pai não deu bola. No dia seguinte, a mãe perguntou de novo. Aí ele disse, bem levezinho, assim, ele mamou numa porca. E saiu, né? O meu pai era um cara, assim, bem genial. Meu pai era um cara genial. E aí, virou as costas, foi embora. E no outro dia, a minha mãe, mas Reinaldo, o que tem esse guri que tu me traz ele de volta, não quer mamar? Mas ele mamou numa porca, Maria. A minha mãe passou a mão numa tesoura, atirou, a tesoura ficou fincada na parede. Errou as costas do pai, ele teria matado ele. Mas olha que história bonita.